Irmão, você não vai achar em tempo nenhum, creio que não, pessoas para somar com você quando você está iniciando algo na sua vida. Principalmente pessoas da sua casa, pessoas da sua família. Há pessoas que te defendem em alguma situação, né? Pessoas que vão olhar para a tua necessidade e abraçar a tua causa. Eu fico me lembrando de Adão e Eva no jardim. Adão poderia ter defendido sua esposa, ter defendido Eva, né? Mas não, Adão, ele não defende a sua esposa, né? Ele não demonstra amor ali pela sua esposa, né? Ao contrário, ele culpa a sua esposa, né? E culpa a Deus também por ter dado a esposa a ele, a mulher a ele. Você vê, Deus deu o melhor para Adão, que foi a mulher, né? Para somar ali com ele, porque Deus viu a necessidade dele ter uma auxiliadora, né, uma ajudadora, uma pessoa ali com ele. Deus dá o melhor. E Adão ali naquele momento, em vez de defender a sua esposa, ele acusa a sua esposa e ainda acusa Deus por ter dado a esposa a ele, né? Então, assim, geralmente você não vai achar quem te defenda, sabe? Geralmente as pessoas, ela têm isso de não assumir os seus próprios erros. E quando as pessoas não assumem o seu próprio erro, ela fica jogando a culpa em outras pessoas. Olha, eu não sou assim por causa de fulano. Olha, eu tô fazendo assim porque fulano também faz. Olha, você chama a minha atenção, mas você não chama a atenção de fulano, né? Eu me posiciono assim porque fulano também faz assim, né? Então, isso é algo que não é bom. Não é bom para nós, seres humanos, né? Pessoas que a gente jogue a culpa das nossas escolhas, das nossas atitudes em terceiros, né? A gente tem que entender que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Eu fiz muitas escolhas erradas durante a minha vida. De criança até entendo que o dia de ontem eu fiz escolhas erradas na minha vida. E essas escolhas erradas, elas trouxeram consequências. Consequências graves. Consequências que elas só não tiraram a minha vida porque o Senhor Deus colocou sua mão, seu braço forte. Se não tinha, como se diz assim, chegado ao ponto de interferir na minha vida mesmo, por causa das minhas escolhas. Mas uma coisa que eu sempre tive dentro de mim foi de não culpar ninguém. Eu nunca culpei meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, de escolhas que eu fiz na minha vida, né? E tem escolhas que eu fiz na minha vida que elas vão ser, ou como é que eu quero dizer, a pedra no sapato, o espinho na carne, até o final da minha vida. Mesmo eu tendo aceitado Jesus, mesmo hoje eu estou buscando uma mente diferente, uma mente transformada, uma mente de Cristo. As minhas consequências, as consequências dos meus atos, das minhas escolhas, elas não vão deixar de existir, porque é lei, né? Eu plantei e eu vou colher. E geralmente você planta vento, mas colhe tempestade, né? Quando você planta uma sementezinha de feijão, ela é muito pequena, mas vai nascer, né? E vai dar vários frutos, várias sementes a partir daquilo. Então, o que eu plantei vai ter que vir. Então, eu não posso ficar falando, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei, por causa das minhas escolhas. As minhas escolhas fizeram com que eu estivesse passando pelo que eu passei e passo até hoje. E isso é real e eu tenho que entender isso. Então, eu não posso ficar me vitimizando ao ponto disso. Engrossar as costas e deixar aguentar a lapada. Por que você escolheu assim, daquele jeito, né? Tem coisas que a gente não entende por que a gente está passando. Que não foi escolha da gente.
né? Foram consequências que te levaram a chegar naquele nível. Mas, desde o início, teve sinais. Teve sinais que aquilo não ia dar certo. Teve sinais que aquilo não era para você. E você escolheu porque você foi pelo seu coração, pelo desejo do seu coração. E o coração é terra enganosa. Então, a gente tem que entender que o que a gente está passando não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. É culpa, muitas das vezes, das nossas más escolhas, do nosso posicionamento. Outra coisa que eu vejo, que a gente muitas das vezes quer que os nossos nos defendam. Que nossos parentes nos defendam, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, nossa família, né? Que quando você esteja começando um projeto, eles abracem o projeto junto com você. Isso, irmão, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. De 1000, às vezes consegue fazer isso. O resto não consegue, né? Só que quando as pessoas veem que aquilo tá dando resultado, aí as pessoas começam a lembrar que você existe. As pessoas começam a lembrar que você existe. Olha, com Jesus foi do mesmo jeito. Teve um dos discípulos de Jesus, porque não conhecia Jesus, chegou ao ponto de dizer: pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Pode sair alguma coisa boa daquela casa, daquela família? Assim eu sei que muitas pessoas podem dizer ao meu respeito: pode sair alguma coisa boa da Buritirana, Maranhão? Pode sair alguma coisa boa da família do Pedro Piauí? E eu te falo, pode sair alguma coisa boa daquela família, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Porém, eu e você não pode esperar que as pessoas próximas de nós nos aceitem, nos acolham, nos dê um up. Isso não vai acontecer. Tem outras pessoas de fora que não te conhecem, que nunca te viram, que não sabem quem é você, que elas assistem o seu vídeo, que elas curtem o seu vídeo, que ela comenta no seu vídeo, que ela te manda um oi, que elas te dão uma força. Mas os de casa, eles não vão fazer isso. Os de casa, eles não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque o profeta da casa, ele não é valorizado. Mas quando chega ao ponto de Jesus Cristo já ser, né, aquele homem que era falado, Jesus Cristo não veio para cá com a intenção de ficar famoso, não. Jesus Cristo não veio para cá com a intenção de criar fama, não. Mas a partir do que ele foi fazendo, produzindo, a partir dos testemunhos que foram sendo gerados a partir de Jesus Cristo adquiriu fama, Jesus Cristo adquiriu status. E aqueles que falavam contra Jesus começaram a falar: ei, vem aqui na cidade, vem aqui. Você lembra que você é de Nazaré? Então vem aqui. Mostra para o povo de Nazaré que você faz milagre. Mostra para o povo de Nazaré que você é quem você diz que é. Que você como se diz assim, um homem que hoje é reconhecido mundialmente. Jesus não foi conhecido só na sua cidade. Jesus foi conhecido mundialmente, porque Jesus era e é o Filho de Deus, o meu e o seu Salvador. Mas antes ninguém queria Jesus. Antes Jesus não era visto. Antes Jesus era só o filho do carpinteiro. Antes de tudo acontecer, Jesus não era chamado. Jesus não era chamado para se sentar nas mesas. Mas depois que Jesus chegou naquele ponto aonde não teve mais como esconder, aí os fariseus: senta aqui, Jesus, na mesa com nós. Aí os publicanos: senta aqui, Jesus, na mesa com a gente, né? Aí aqueles grandes que tanto desprezavam Jesus começou a chamar Jesus, não por amor, não por aceitar Jesus, mas para poder pegar um pouquinho da fama de Jesus. Olha, Jesus entrou na minha casa. Olha, Jesus sentou na minha mesa. Olha, Jesus pregou na minha casa. Ou seja, trazendo para os dias de hoje. Se o Neymar chegasse na sua casa, para almoçar na sua casa,
você podia ser uma pessoa que tinha um seguidor. A partir daquele dia, você ia ser conhecido mundialmente. Por quê? Porque o Neymar entrou na tua casa. Porque o Neymar entrou na tua casa. Só que Jesus Cristo está acima do Neymar. Jesus Cristo está acima de todos. Mas o que eu quero dizer é sobre a fama. Eles queriam Jesus não por a salvação, não pela palavra, mas pela fama. Quantos de nós só quer os nossos irmãos, as nossas irmãs perto de nós quando adquire uma fama? Quando já tem, como se diz assim, seguidores. Quando chega naquele ponto de falar que não tem mais como esconder. Ah, nossa, é ele, meu Deus, é ela. Aí todo mundo quer. Então eu quero dizer para você isso daqui, ó. Não espere que os de dentro da sua casa te dê uma palavra de apoio e de incentivo, porque isso não vai acontecer. Amém?